Cronogramas de eventos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu nome é Mike, sou de Minas Gerais e faço parte do Clube Querigma, que pertence à Associação Mineira Central. Sou aspirante a líder master. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito importante. E caso você também seja aspirante dessa mesma classe, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui demonstrado. Estou à disposição para que a gente converse, possamos bater um papo e talvez até mesmo esclarecer algumas dúvidas de você, caso você tenha. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho agora sobre a história geral de como a igreja surgiu, como esse movimento cresceu, principalmente e inicialmente nos Estados Unidos. Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um importante pioneiro para o início da mensagem adventista. Ele era autodidata e deísta, mas descobriu fatores bíblicos sobre a segunda vinda de Jesus. Começou a pregar por um convite, e milhares de pessoas criam nas mensagens passadas por ele. Marcou a data da volta de Jesus para 1843. No entanto, o mestre não retornou. Com mais estudo, ele identificou que a data seria no ano de 1844, mas novamente o evento não aconteceu, gerando o evento de segundo grande desapontamento. Após isso, várias pessoas se reuniram para entender os acontecimentos bíblicos, formando então brevemente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja foi oficializada uns anos depois, em 1863, no Michigan, no dia 21 de maio de 1863, com adesão de 3.500 membros. Olha que legal! A sede denominacional foi mais tarde mudada para Maryland, onde permaneceu até o ano de 1989. Evangelismos e publicações. A igreja passou por uma mudança e teve o foco direcionado para o evangelismo e suas publicações. Até 1870, a igreja teve uma política de porta fechada, focada nos veteranos que passaram pela experiência do grande desapontamento, vendo que aqueles remanescentes seriam salvos. A adesão foi de apenas 5.400 membros e a igreja não se abria a novos membros. Somente a partir de 1870, a denominação voltou-se para o trabalho missionário e renovou-se, triplicando sua participação para 16.000 em 1880. Divisão sul-americana. Agora nós vamos entender como a mensagem veio para o nosso território, como ela impactou os países da divisão sul-americana. Esse fato começou em 1890, quando Jorge chegou à Argentina como missionário de sustento próprio. Ele havia imigrado para a Argentina pela primeira vez em 1880, mas como teve dificuldades com a agricultura, decidiu se mudar-se com sua família novamente para os Estados Unidos. Foi em terras americanas, em 1888, que ele conheceu a mensagem adventista e foi batizado. Enquanto a igreja estudava intensamente o tema da justificação pela fé e enfrentava grandes desafios, Deus estava plantando a semente que germinaria em solo sul-americano. A primeira igreja. Frank, o primeiro pastor, foi enviado para apoiar o trabalho, que avançava rapidamente devido ao trabalho já executado por Jorge e sua família. Poucos dias depois do encontro com os novos fiéis, ele organizou em 9 de setembro de 1894 nossa primeira igreja na divisão sul-americana, próxima da área rural de Crespo, na Argentina, onde está a igreja atualmente.
Bom, e a divisão não deixou de crescer. Em 1895, a primeira igreja fundada no Brasil surgiu. Foi em Gaspar Alto e ela foi organizada também pelo pastor Franklin. Em 1901, através do Congresso da Associação Geral, a divisão sul-americana foi realmente oficializada. Em 1916, a primeira sede da divisão foi oficializada em Buenos Aires. Em 1920, o movimento da organização da educação no território da divisão sul-americana começou a ganhar força e a divisão começou a se organizar para fazer com que a educação fosse mais acessível. Em 1980, a gente teve uma reorganização na comunicação nos campos da divisão. Entendeu-se que, para que alcançássemos mais pessoas, essa comunicação deveria também ser mais acessível. De 2006 a 2020, a Igreja na América do Sul organizou 17 versões do projeto, distribuindo cerca de 200 milhões de livros e mais de 37 milhões de revistas missionárias falando sobre impacto, esperança e quebrando o silêncio. Enfim, após todos esses acontecimentos, a mensagem adventista também alcançou o coração dos mineiros. Vamos entender como esse crescimento da divisão sul-americana impactou Minas Gerais e o povo que aqui vive. A Associação Mineira Central também se desenvolveu em o período que estamos citando. Em 1896, a mensagem adventista chega em território mineiro através dos irmãos Alberto e Frederico, na zona leste do estado. De 1930 a 31, o trabalho na capital ganhou grande impulso. O pastor José dos Passos foi enviado para Belo Horizonte para trabalhar especificamente na capital, aonde o pastor José dos Passos iniciou uma série de reuniões evangelísticas. Em 1932, especificamente em 24 de fevereiro, foi inaugurada a primeira capela adventista de Belo Horizonte. O terreno onde a capela foi construída foi doado pelo irmão Manuel Souza. Em 1937, Gustavo organizou a segunda igreja de Belo Horizonte. No mesmo ano, uma escola adventista de ensino fundamental também começou suas atividades na cidade. Em 1947, a gente teve a inauguração da Igreja Central de Belo Horizonte, que na época era na Avenida Bias Fortes. Em 1955, a União Oeste Brasileira promoveu uma reorganização geográfica e administrativa em seu campo missionário. Como resultado, foi criada a Missão Mineira com sua sede na rua Padre Belchior, número 254, em Belo Horizonte. Em 1989, a Missão Mineira começou a funcionar na Avenida Portugal, número 911. Olha que legal! Ela começou a funcionar na mesma avenida que ela funciona hoje. Na época, a revista Adventista colocou que a igreja havia arrumado um local de luxo para que a administração acontecesse. E olha quão legal é isso! A igreja seria vista em diversos âmbitos e o fácil acesso da população e dos membros à administração da igreja seria mais fácil. Em 1991, a Missão Mineira Central teve o seu status alterado e aí começamos e passamos a ser chamados de Associação Mineira Central. Em 1998 a 2000, uma igreja adventista com 37 membros já havia sido estabelecida no local. Com todas as iniciativas missionárias, a IMC atingiu a marca de 38.899 adventistas do sétimo dia em janeiro de 2000 em seu território.
Nos últimos 2 anos, houve 2 inaugurações importantes no território da AMC. A primeira ocorreu em novembro de 2019, quando a região metropolitana de Belo Horizonte começou a ser coberta pelo canal aberto da TV Novo Tempo. Em 2020, a segunda conquista foi a inauguração da Escola Adventista da Pampulha, em fevereiro deste ano. No bairro da Santa Amélia também foi inaugurado, na capital de Minas Gerais. A associação não para de crescer e atualmente estamos avançando em diversos projetos. Espero que eu possa ter esclarecido um pouquinho das histórias e eventos que fizeram parte da história adventista nos âmbitos mundial, nos âmbitos da divisão sul-americana e da nossa Associação Mineira Central. Espero que isso seja um até logo e caso vocês tenham dúvida, coloque aqui nos comentários. Estarei à disposição para esclarecê-los. Tchauzinho, até logo!